Olá, eu me chamo Jailson Macedo de Oliveira e hoje eu vou falar de um dos regimes patrimoniais do casamento, que é o regime da comunhão universal de bens. No regime da comunhão universal de bens, comunicam-se tanto os bens presentes quanto os futuros dos cônjuges e as suas dívidas passivas, isto é, tanto os bens anteriores como os posteriores à celebração do casamento se comunicam nos aquestos do casal. Trata-se então de uma comunhão, de uma comunicação plena, total. Entretanto, não é uma comunicação absoluta, isto porque o próprio Código Civil, no seu artigo 1668, traz bens que são incomunicáveis. São excluídos da comunhão os bens doados ou herdados, com cláusula de incomunicabilidade, e os subrogados em seu lugar. Também se exclui da comunhão os bens gravados em fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizada a condição suspensiva. Também as dívidas anteriores ao casamento não se comunicam neste regime, a não ser no caso de despesas com aprestos, por exemplo, despesas com celebração do casamento ou aquelas que se reverterem em proveito comum. Também as doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com cláusula de incomunicabilidade se excluem da comunhão neste regime. Por fim, o inciso 5º do artigo 1668 vai dizer que todos aqueles bens que estão no rol do artigo 1659, dos incisos 5 ao 7, são bens incomunicáveis. São eles os bens de uso pessoal, os livros e os instrumentos de profissão. Também os proventos da profissão pessoal de cada cônjuge se excluem desta comunhão. E por fim, as pensões, os meios soldos, os montepios e outras rendas semelhantes também estão excluídas da comunhão. O artigo 1669 vai dizer que a incomunicabilidade prevista no artigo 1668 não se aplica aos frutos que se percebam ou se vençam na constância do casamento. Então, por exemplo, se auferiu aluguéis de um imóvel, esses aluguéis entram na comunhão daqueles bens. Importante questão diz respeito às pensões, que, embora sejam incomunicáveis, o STJ entende que as pensões que nasceram na constância do casamento são comunicáveis nesse regime de comunhão universal de bens. Da mesma forma, as verbas indenizatórias trabalhistas e o FGTS.